livro do Clean Code fala muito sobre a utilização de condições negativas. E eu vou explicar por que isso é difícil de ser utilizado e é considerado um code smell. Mostrando o exemplo aqui do código 4. Olha só, nesse primeiro exemplo aqui, processo possui bloqueio e alteração, e aí eu faço a minha implementação, né? E esse método aqui está dentro do processo, tá? Qual que é o problema de utilizar uma condição negativa? Olha só o detalhezinho que tem aqui na frente. Tem um ponto de exclamação. Muitas vezes isso aqui não fica tão visível quando você está interpretando o código. Se eu estou interpretando o código de maneira rápida, olhando para ele, muitas vezes eu leio if, possui bloqueio e alteração, então faço alguma coisa. Mas na verdade ele está falando se eu não possuo bloqueio de alteração, tá? Então pode parecer uma dica boba, mas isso ajuda na interpretação do código quando você tem um código grande, você está fazendo uma manutenção. Então todas as possíveis dores de cabeça que eu consiga identificar, eu tenho que refatorar. Beleza, como que a gente refatora isso? Perceba que o comportamento aqui era possui bloqueio e alteração. Eu consigo alterar ele de forma que ele faça sentido ainda, só que não fazendo uma negação dessa condição? Consigo. Eu consigo, em vez de pedir se ele não possui bloqueio de alteração, criar um método que fale, ele permite alteração? Simples assim. Aqui simplesmente eu implementei de outra forma, mas que dá o mesmo resultado. Então, permite alteração significa que a data bloqueio está igual a null. E aquele método anterior, que era o possui bloqueio e alteração, ele verificar se a data bloqueio era diferente de null. Tá? Então, só invertir a lógica, né? Criando um nome invertido também para dar sentido a essa alteração que a gente fez, e o código fica sem uma condição negativa. Beleza? Bom, vamos lá. O uso de if, else ou switch case. Muitas vezes ele pode ser um code smell, né? Muitas vezes, não sempre, você não vai sair alterando todos os if else do teu código. Então, em alguns casos, ele pode ser um code smell. E você pode resolver isso com polimorfismo, tá? Um exemplo aqui, então. Eu tenho uma classe chamada livro, né? Vamos lá, esse título aqui e esse tipo são o estado da minha classe, né? São os valores que ela tem. E aí eu tenho aqui o enum que eu coloquei na mesma classe. Eu podia separar isso do código, até é melhor, mas só coloquei aqui só para mostrar a implementação num lugar só, beleza? Então é essa estrutura que eu tenho, título e tipo. O que acontece quando eu vou usar aqui de forma errada? Beleza, tenho minha classe, tenho as propriedades dela e agora vou fazer a utilização. Criei um novo livro do tipo livro 1 e ele é um livro físico, beleza? E agora eu preciso fazer uma implementação aqui quando o cara, por exemplo, fazer a compra desse livro. Então, vamos supor que ele comprou e aí eu faço a verificação. Livro.tipo é igual a físico, então faça alguma coisa. Nesse caso, por exemplo, eu falei, não é seu e-mail, aqui é seu livro, né? Será enviado para a sua casa, se ele for físico. Se ele for um livro digital, será enviado para o seu e-mail. Tá? Então isso aqui está simulando as regras de negócio. Perceba que eu tenho um if-else, né? E fazendo com o switch case, seria a mesma coisa, né? Então, switch livro.tipo, que eu acabei de criar lá em cima, né, no meu livro 1. Ele vai fazer um case aqui embaixo. Se for físico, vai ser enviado para minha casa. Se for digital, para o meu e-mail. Beleza? Por que isso aqui é um code smell? Por causa que eu estou tratando tipos de coisas, tipos de uma entidade, uma classe minha, que pode ter dois comportamentos diferentes. E sempre quando você vê que uma classe tua, baseado em alguma propriedade, baseado em alguma característica, pode ter
dois comportamentos diferentes, pode ser, né, na maioria dos casos, que o polimorfismo faça sentido, né? Você tenha que especializar, você tenha que criar classes derivadas dessa primeira para ter esses comportamentos separados da maneira correta. E o que seria isso? Você tem uma classe base, no caso o livro, né? E você quer que as classes derivadas de livro, que aqui nós vamos modelar como livro físico e livro digital, consigam, utilizando a classe base, né, utilizando o comportamento da classe base, executar comportamentos específicos para cada tipo de classe derivada. Então aqui na prática, você tem o livro, eu vou comentar essa parte aqui, tá? Modelando da forma mais correta aqui. Então nós temos aqui agora uma classe abstrata, livro, sendo que eu tenho um título apenas, e aquele tipo que existia para identificar se era digital ou físico não existe mais. Eu criei classes derivadas para especializar essa classe livro, tá? Então elas vão herdar de livro e elas vão ter comportamentos únicos. E o que eu fiz? Criei um método, né, abstrato comprar. Sempre que eu crio um método abstrato, eu estou delegando a obrigatoriedade de implementar isso, né, implementar esse método para as classes derivadas, tá? Então, pessoal, olha só, aqui se eu tento implementar, ele dá erro. Então, por isso que eu delego para quem implementar, para as classes derivadas, implementar cada comportamento que vai ser diferente em cada classe derivada. Então, livro físico herda de livro, ele aproveita o construtor para setar o título lá na propriedade do livro, né, que é comum tanto para o livro físico quanto para o digital, então é por isso que ela está aqui. Tá? Então, algo que é genérico para os dois tipos eu mantenho nessa primeira classe, na classe base, e aqui eu só vou especializar o que for de cada tipo. Logo, eu dou um public override, comprar, e aqui sim eu faço a implementação específica, tá? Que é seu livro será enviado para o seu e-mail no caso do digital. E no caso do físico, seu livro será enviado para a sua casa. Por que isso nos ajuda? Ah, tive que criar mais duas classes, se eu fizesse lá com o if seria a mesma coisa. Não, porque agora quando eu vou consumir isso, antes era errado, essa parte agora é correta. Olha só o quanto eu simplifiquei a utilização. Estou criando aqui um livro correto. No meu caso, vamos supor que eu comprei um livro digital lá, né? E claro que você instanciar isso dessa forma aqui é apenas um exemplo, mas você pode receber isso de outra forma, uma interface, etc, etc. Eu estou jogando isso aqui para dentro de um... Estou criando um livro digital, né? Posso tanto criar como um var, que aí ele cria como livro digital, mas o pulo do gato está aqui, onde eu posso atribuir um tipo da classe base. Por mais que eu esteja instanciando um tipo específico livro digital, ele também é um tipo livro, que é a classe base. E como esse tipo livro possui a assinatura do método abstrato comprar, eu posso apenas chamar aqui livro correto, ponto comprar, e aí baseado no tipo do objeto ele vai saber se ele vai chamar o comprar do livro digital ou o comprar do livro físico. Então podia muito bem fazer aqui também livro físico. E eu não quebro o comportamento do meu código. Ele apenas vai chamar outro método. Tá? Vai vir aqui no abstrato, vai ver que é um livro físico e vai chamar o método correto. Então isso aqui, utilizando polimorfismo, a gente resolve esse tipo de coisa também. CodeSmell 6, do exemplo 6. Métodos com parâmetros lógicos. Tá? Cuidado, provavelmente essas funções fazem
mais de uma coisa. Então, esse comportamento pode ser segmentado em 2 métodos, será? Vamos lá. Quando eu tenho, por exemplo, um relatório aqui, que é o caso, né, do exemplo, e aí eu simplesmente chamo um relatório.gerar relatório true. Estou passando um parâmetro lógico. Isso fica muito no ar, o que significa esse true. Eu tenho que olhar a assinatura da minha classe para entender que esse true significa que eu tenho que incluir rodapé. Tá? Então, ao invés de utilizar parâmetros lógicos, eu posso muito bem refatorar esse meu método e fazer um método chamado gerar relatório com rodapé. Fica muito mais expressivo e o meu custo de implementação, meu custo de escrever código é muito baixo, então não vai mudar quase nada. Aí eu posso ter gerar um relatório sem rodapé e o que for comum para essa geração desse relatório eu abstraio numa outra função. Então não vou ter duplicidade de código e vou manter métodos que tenham nomes expressivos e me ajudem quando eu estiver utilizando isso. Então, evitar a utilização de parâmetros lógicos. Até porque, muitas vezes, parâmetros lógicos significa que você vai ter uma condição lá dentro. Então, talvez possa indicar que o teu método está fazendo mais de uma coisa, né? E métodos que fazem mais de uma coisa, eles já batem de encontro com o princípio do SRP, que você tem que manter uma responsabilidade única, beleza? Claro que tudo na sua medida, não precisamos ser extremistas em relação a essa parte de implementação, mas isso é um code smell, é algo que te indica que algo pode estar errado. E por fim, condições compostas ou que envolvem limites pode ser sinais de um code smell. Você pode encapsular elas em algum tipo de comportamento, algum tipo de método e facilitar isso. O que eu estou querendo falar com condições compostas ou que envolvem limites? Tá? Exemplo, tenho aqui uma classe lançamento que tem apenas uma propriedade que é data vencimento, tá? E aí eu estou criando esse lançamento com a data de hoje, ó, data vencimento. Então o que seria errado na hora que você vai utilizar? Tem o data vencimento.day, ele fala aqui que a minha data de vencimento, o dia tem que ser maior ou igual a 10 e menor igual a 20. Então tem que estar nesse range, né, de dias para ser válido alguma coisa o lançamento e para eu fazer aqui essa implementação aqui interna desse if. Só que pode ser que muitas vezes você tenha que repetir várias vezes essa regra, né, porque é uma regra de domínio, alguma coisa que diz que você tem que lançar ou processar esse lançamento apenas nesse período de dias. Então, qual é a recomendação? Abstrair, delegar essa regra para dentro de um comportamento, dentro de um método da própria classe lançamento. Então, você cria um método que fala que permite lançamento e a regra está aqui dentro, correto? E eu consigo utilizar da mesma forma com o if. Qual que é a vantagem? Sempre que tiver uma manutenção, eu sei que o meu comportamento aqui está sempre em um local só, não está espalhado pelo meu código. Então eu consigo fazer uma refatoração muito mais rápida, uma manutenção e em um local só. Beleza?